Continuando a nossa aula de decisões de financiamento de longo prazo da disciplina de finanças corporativas. O último tópico que nós vimos, a gente explicou sobre o ponto de ruptura e ali você percebeu que a cada nível de financiamento, assim que a empresa precisa de mais recursos totais para fazer investimentos, aumenta o nível de risco dela e aumenta alguns itens de custo de capital, ou seja, a empresa fica mais arriscada. Então, para completar o conhecimento nosso sobre decisões de financiamento de longo prazo e completar a disciplina como um todo, porque nós estamos no último tópico da última unidade da disciplina, nós vamos falar sobre alavancagem financeira e sobre estrutura de capital. Sempre está aqui no início aí, sempre existe uma estrutura de endividamento ótima para a empresa. Se você não se recorda, quando a gente trabalha em contabilidade financeira, e quando a gente fala sobre os indicadores, a gente dá uma introdução que a empresa funcionar com nível de endividamento é saudável. É claro que esse endividamento tem que ser um endividamento com um perfil que não atente contra a situação financeira de curto prazo da empresa e que um endividamento que seja com um preço compatível, um custo compatível. Mesmo assim, mesmo o endividamento sendo alguma coisa saudável em um determinado nível de endividamento, chega um determinado momento que o risco financeiro fica muito alto e aí o retorno exigido pelos financiadores da empresa também aumenta e, portanto, aumenta o custo de capital. Então, o nível de endividamento ótimo, que nível é esse? Depende de empresa para empresa, de setor para setor, de realidade para realidade, de fase de vida da empresa. É importante, então, considerar o fenômeno alavancagem, sim, em sentido bem genérico, a empresa se beneficiar do endividamento para gerar mais retornos aos sócios. Genericamente, muitas pessoas que trabalham no mercado financeiro falam empresa alavancada como sinônimo de empresa endividada. Você vai entender o porquê dessa correlação. Empresa endividada é uma empresa alavancada. Então, as duas coisas que nós veremos nesse último tópico é o estudo da alavancagem e o estudo da estrutura de capital ideal, ou seja, que nível de endividamento, que nível de capital próprio nós pretendemos ou deveríamos pretender definir como meta para a empresa. 50% capital próprio, 50% capital terceiro, 60-40, 70-30, isso também depende, então nós vamos estudar esses conceitos. Bom, o primeiro tópico aqui é a alavancagem financeira. A alavancagem financeira, ela, do ponto de vista teórico, é o efeito causado por se tomar recursos de terceiros emprestados a um determinado custo, aplicando-os em ativos da empresa a uma taxa de retorno que é maior do que aquele custo. A diferença entre o custo do empréstimo e o retorno que se obtém a partir daquele empréstimo vai para os proprietários e altera para mais ou para menos o retorno sobre o patrimônio líquido. A lógica na decisão financeira é sempre que altere para mais o retorno sobre o patrimônio líquido. Então essa é a definição técnica. Você já vai compreender isso por meio de um exercício. Quanto maior o endividamento, maior a capacidade de alavancagem de retorno do patrimônio líquido e mais elevado o risco financeiro assumido pela empresa. Você já sabia disso. Maior dívida, maior risco. Você não sabia que a maior dívida potencializa a alavancagem. A maior dívida, normalmente, em condições de normalidade, ela produz um retorno para o sócio saudável, bom, positivo.
Ou seja, a empresa tem um retorno de 15, mas o sócio tem um retorno de 20. Então o sócio consegue ter um retorno em cima de um capital que ele não colocou na empresa. Você já vai compreender. A alavancagem financeira ocorre porque o custo do capital de terceiros, que é os juros, os encargos financeiros, eles são fixos. São fixos. Você deve pensar, não, mas os juros aumentam. Aumentam se a dívida aumentar. Se a dívida diminuir, os juros diminuem. Mas o conceito de despesa e custo fixo e variável tem relação com o volume de venda, com a receita de venda. Então, os juros não variam em função do volume de venda. Então, uma empresa que tem uma dívida e consegue dobrar a sua venda, ótimo, o custo da dívida não aumentou, fica fixo. Esse é o contexto. Ao passo que o custo do capital terceiro é normalmente variável. Aí sim, por quê? Porque o capital terceiros a gente calcula com base numa expectativa de retorno ou no dividendo. Então, se a empresa tem mais retorno, mais lucro, ela tem que pagar mais dividendo, porque o dividendo é um percentual sobre o lucro, você já estudou isso com o professor. Para se calcular a alavancagem, há dois indicadores, duas formas, e uma delas é essa daqui. Né? A alavancagem é a relação entre o retorno do patrimônio líquido e o retorno do ativo. O retorno do patrimônio líquido, ROI do inglês, que você aprendeu lá em Planejamento e Controle Financeiro, o E é de equity, de patrimônio líquido, é o retorno dos sócios. E o retorno do ativo, como um todo, é o retorno do negócio, da atividade operacional. A gente já estudou isso lá, nós vamos resgatar essas fórmulas. Antes de eu vir aqui para esse exemplo, eu acho que fica mais fácil você compreender esses conceitos que eu expliquei por meio de um exercício prático. E o exercício prático será esse aqui, que está na página 26 da nossa lista de exercícios. É o exercício 35. A companhia Zagiana analisa três estruturas financeiras, a mesma empresa. Então ela analisa se ela adota uma estrutura A em que não há empréstimos, olha ali, então os empréstimos são zero. A estrutura B em que você tem 100 de empréstimo e 200 de ativo total, ou seja, 50% de endividamento. E a estrutura C que você tem 200 de ativo total e você tem mais empréstimo, que é 120 de empréstimo e 80 de patrimônio líquido. Ok, então o que eu vou fazer? Aí ele pergunta assim, se o lucro operacional antes de juros for 30 mil, ou seja, o lucro operacional de verdade por ano, 30 mil por ano, e o custo efetivo dos empréstimos é 10% ao ano, aí calcule e informe no quadro o lucro após os juros, a rentabilidade do ativo, a rentabilidade do patrimônio líquido e o grau de alavancagem financeira para cada nível de endividamento. Então, o grau de alavancagem financeira, a última coisa que vamos fazer, primeiro vamos preencher essa mini DRE, essa DRE simplificada, para compreendermos o conceito de alavancagem. Então, o professor pegou esse quadro e jogou ali no Excel para acelerar o nosso trabalho. Então, você tem essa reprodução, né? Então, estrutura A, uma estrutura conservadora, em que o que se decide ter zero empréstimos. A estrutura B é uma estrutura intermediária, né? Em que 50% é empréstimo, 50% é capital próprio. E a estrutura C é uma estrutura mais arrojada, em que você tem 120 de empréstimos e 80 de capital próprio. O lucro das operações do negócio, tirando juros, é 30 mil. Então vamos começar a analisar a situação a partir de agora. Se a empresa tem zero de dívida, então os juros serão zero. Muito bem, não vai ter juros. Se a empresa tem 100 de dívida, 10% de 100, os juros serão 10 mil. Se a empresa tem 120 de dívida, os juros serão 12 mil. Então aqui está indicado que os juros são 10% ao ano. E, portanto,
lucro antes do imposto de renda, a base de cálculo do imposto de renda, 30 mil menos 0, 30 mil, 30 mil menos 10, 20 mil, 30 mil menos 12 mil, 18 mil. Ok. A contribuição social sobre o lucro líquido é 20% sobre a base de cálculo. Então, 20% de 30 mil, 6, né? 20% de 20, 4 mil, e 20% de 18 mil, 3.600. Portanto, nós chegamos a um lucro líquido, diminuindo então 30 mil de 6 mil, 24 mil. 20 mil de 4, 16 e 14. Aí você viu essa demonstração e fica tentado a não seguir a análise. E dizer assim, é muito melhor para a empresa ter zero de dívida, né? Zero de dívida. Porque ela tem um lucro líquido maior. Mas calma lá. Vamos calcular o retorno do ativo, o retorno do negócio. Para você fazer esse cálculo de alavancagem, compreender a alavancagem, você calcula o ROI, o retorno do patrimônio líquido, assim, ó. ROI não, o ROA, o retorno do ativo, você calcula assim, ó. O lucro das operações, o lucro do negócio em si, o LAGIR, dividido pelo ativo. E o ROI continua sendo aquela fórmula tradicional que nós conhecíamos, que era o lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido, tá? Então vamos lá. Isso já está indicado aqui, né? Mas igual eu resolvi, no Excel. Igual eu resolvi mostrar para você. Então se a gente dividir 30 mil pelo ativo, que é 200 mil, vai dar 15%. Se a gente dividir 16 mil pelo ativo, vai dar 15. Não, desculpa. 30 mil pelo ativo, vai dar 15 sempre, né? Sempre 15 mil. Não há diferença, porque o retorno do negócio é sempre o mesmo, né? Não tem interferência de juros, né? Como é que se calcula, então, o retorno dos sócios? É o lucro líquido, o que sobra do sócio. Vamos calcular, então, o lucro líquido dividido pelo PL, ou seja, 24 dividido por 200 mil, dá 12. Agora, o lucro caiu para 16. Vamos calcular 16 mil dividido por 100 mil, dá 16%. Opa! O retorno do sócio ficou maior. Vamos calcular 14.400 de 80? Ficou maior ainda. Olha que interessante. Olha que interessante. Está aí o efeito alavancagem. O que diferencia, pessoal? Apesar do lucro líquido cair, o valor que os sócios investem cai muito mais. Olha, patrimônio líquido, os sócios investiriam 200 mil, passaram a investir só 100. Os sócios investiriam 200 mil, passaram a investir só 80 numa situação mais arrojada. E aí, como você enxergou, então, como é que acontece esse efeito, né, do retorno do sócio ser maior do que o retorno do negócio quando você tem endividamento? Porque se você não captou, veja bem, olha aqui. Deixa eu desenhar aqui, agora fica interessante, só um momento. Veja só, o custo dos juros é 10%. E o retorno do ativo é sempre 15%. Então, se a gente pegar um dinheiro emprestado e investir na empresa, a gente ganha em cima da empresa. Quanto mais dinheiro emprestado a gente pegar, mais retorno a gente consegue obter. Então, o que está acontecendo aqui? Os sócios estão ganhando retorno, obtendo retorno em dinheiro que eles não colocaram na empresa. Eles não colocaram dinheiro e estão ganhando dinheiro em cima de um dinheiro do banco que era mais barato do que o retorno que a empresa oferece.
Ou seja, a forma de eu cristalizar isso é eu calcular o grau de alavancagem financeira, conhecido como GAF. Né? Então, o grau de alavancagem financeira é a divisão entre o ROE pelo ROA. Então, aqui nós vamos ter um grau de alavancagem 0,8. O ROE é menor do que o ROA. Aqui nós já temos uma alavancagem maior, né, do que 1. Nós vamos ter 1,07. E aqui na opção mais arrojada, com mais dívida, a gente vai ter maior grau de alavancagem financeira. Ou seja, os sócios estão ganhando 1,2 vezes a cada retorno que a empresa, em tese, ofereceria. Essa é a resposta. Se a empresa adotasse a estrutura C, a estrutura mais arrojada, tá certo? Então, com esse exercício, eu espero que você tenha compreendido inicialmente o conceito de alavancagem. Nós vamos continuar aqui no próximo vídeo.